Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós estamos novamente reunidos e é sempre bom estar junto a vocês nessa busca de conhecimento que venha nos ajudar a melhor conduzir os nossos passos nessa caminhada evolutiva. Desde já, nossa gratidão à espiritualidade que nos permite e favorece, protege e ajuda, conduzindo-nos esta oportunidade de estarmos estudando e buscando a verdade. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 24. Agora vamos para a identidade dos espíritos, o item distinção dos bons e dos maus espíritos. Esse item é interessante para nós, não porque nós estamos pretendendo ser médios, receber instruções e orientações mediúnicas, receber mensagens. Não é por isso. É interessante a gente saber distinguir os bons dos maus espíritos, porque às vezes a gente recebe uma mensagem, às vezes a gente pega um livro e a gente não sabe como distinguir se aquele livro ou aquelas mensagens elas foram realmente despachadas ou transmitidas através de um médium por espíritos bons. Porque as obras, elas são sutis. Existem colocações que são feitas que a gente acha que é uma boa orientação, que procede. É como sendo uma boa mensagem. Mas existem sutilezas que a gente pode observar aonde está, digamos assim, a falsidade. Então, é interessante a gente ter alguns pontos para reflexões quanto a isso. Então, eu vou fazer uma leitura e a gente vai trocando ideias a respeito. Esse tema é bem interessante. E a gente começa no item 262. Vamos lá. Se a identidade absoluta dos espíritos, em muitos casos, é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Quer dizer, se o espírito, o nome dele é realmente Fênelon, Erasto, Mateus, Lucas, ou não, isso não é tão relevante. Mas, para a gente definir se é um bom ou do mal, isso sim é importante. Isso é importante. E ele continua. Sua individualidade pode nos ser indiferente. Sua qualidade não o será jamais. É importante a gente saber a qualidade dos espíritos que a gente está se ligando a ele. Em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao Espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sob o qual o faça. Então, o ponto marcante da mensagem é se essa mensagem ela é boa ou se ela não é boa. E ele continua. O Espírito que se manifesta é bom ou é mau? A que grau da escala espírita pertence? Aí está a questão capital. E ele manda a gente se dirigir à escala espírita no Livro dos Espíritos, no número 100. Item 263. Julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhes são desconhecidas. Pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais
julgará as que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Então a gente pode analisar alguém que escreve para a gente pela sua escrita, pela linguagem que ele usa ali nas cartas que ele nos envia. Do mesmo jeito, a gente faz com os espíritos. Ocorre o mesmo com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos e se perguntar o que pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. Isso é uma regra invariável. Os espíritos realmente superiores não apenas dizem boas coisas, mas o dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se estão manchadas por uma só expressão que cheire a baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz, seja por sua forma, e então, mesmo que o Espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, basta conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. Item 264. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não tem ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não dizer senão boas coisas, concluir-se-á que tudo o que na linguagem dos espíritos revele uma falta de bondade e de benevolência não pode emanar de um bom espírito. Item 265. A inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre juntas ou conjuntamente. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Geralmente cresce que, interrogando os espíritos de um homem que foi sábio em uma especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico, todavia, não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco tempo, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito de sistema. Pode ocorrer, pois, que sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra, longe disso. Dizemos apenas que isso se vê e que, por conseguinte, sua ciência humana não é sempre uma prova da sua infalibilidade como espírito. Ora, se a gente não se conhece, imagine como é que a gente pode conhecer o outro. Ali é doutor fulano. Sim, mas e a sua moral? A gente conhece? Então, o alerta de Kardec está colocado aqui para nós. Item 266. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como se faz quando se trata de julgar uma obra literária,
rejeitando sem hesitar tudo o que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo o que desmenta o caráter do Espírito admitido a se manifestar, se desencoraja os espíritos enganadores que acabam por se retirar, uma vez bem convencidos de que não podem nos iludir. Repetimos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Kardec é firme e constante em nos alertar para que nós façamos sim a crítica a tudo aquilo que recebamos, inclusive e principalmente sendo dos espíritos. E ele continua: os bons espíritos, com isso, não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos aconselham, e porque nada tem a temer do exame. Somente os maus se melindram e a desaconselham, porque têm tudo a perder e, por isso mesmo, provam o que são. Então, os espíritos evoluídos, eles orientam e solicitam que façamos sim a crítica, a análise e a avaliação de tudo aquilo que a gente receba. Eis a respeito o conselho dado por São Luís, abre aspas: qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir e que deveria ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e amadurecer, é a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. Não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão. Mais uma orientação para que nós façamos as reflexões. O item 267 são várias questões que foram feitas por Kardec e que são muito úteis para nós. E Kardec diz assim: podem resumir os meios de reconhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Primeiro princípio, para que a gente possa reconhecer os espíritos: não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda a fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Ah, Jesus é aqui e tal, e ele... Epa, peraí, o bom senso concorda com isso? Não, então isso aí não procede. Segundo, julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Tudo no campo moral, sentimentos e emoções, orientações para nós. Terceiro, estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo o que for mal não pode provir de um bom espírito. Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não se gabam jamais. Não exibem seu saber, nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice, acrimônia, é indício característico de inferioridade ou de fraude se o espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerado. Quinto, não é preciso julgar os espíritos pela forma material e nem pela correção de seu estilo, mas
sondar-lhe o sentido íntimo, esquadrinhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se vista o espírito. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que seja o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de comunicar-se, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações levando o mesmo nome estão em oposição uma com a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa e a verdadeira será a que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. 7. Os bons espíritos não dizem senão o que sabem, calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Toda a heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, mostra a fraude, se o espírito se diz um espírito esclarecido. 8. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras, quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. 9. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia de ideias e de expressões, claro, inteligível para todos, e não exige esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizerem muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Os espíritos inferiores ou falsos sábios escondem sob a presunção e a ênfase o vazio dos pensamentos. Sua linguagem frequentemente é pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de querer parecer profunda. 10. Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter, só eles, o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão porque sabem que a razão os desmascararia. 11. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus dão elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. 12. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades, da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e de fraude
da parte de um espírito que toma um nome imponente. 13º, é preciso desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos que querem se impor à credulidade. Seria soberanamente absurdo tomar esses nomes a sério. 14º, é preciso desconfiar também dos espíritos que se apresentam muito facilmente sob nomes extremamente venerados. Eu sou Mateus, aquele que deixou escrito o Evangelho de Deus, de Jesus, etc. e tal. E não aceitar suas palavras senão com maior reserva. É aí, sobretudo, que um controle severo é indispensável, porque, frequentemente, é uma máscara que tomam para fazer crer em pretendidas relações íntimas com os espíritos excepcionais. Por esse meio, afagam a vaidade do médium e dela se aproveitam para induzi-lo frequentemente a diligências lamentáveis ou ridículas. 15º, os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Não tem jamais, em todos os casos, senão um objetivo sério e eminentemente útil. Deve-se, pois, considerar como suspeitas todas as que não tiverem esse caráter, ou forem condenadas pela razão e maduramente refletir antes de as tomar, porque se exporia a mistificações desagradáveis. 16º, reconhecem-se também os bons espíritos pela sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugna-lhes revelar o mal. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em fazê-lo realçar. Enquanto que os bons procuram suavizar os erros e pregam a indulgência, os maus os exageram e sopram a cisânia por meio de insinuações pérfidas. 17º, os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. 18º, os bons espíritos não aconselham jamais senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da linha reta do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. 19º, os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem ainda por sinais materiais ante os quais a ninguém poderia enganar. Sua ação sobre o médium é algumas vezes violenta e provoca neste movimentos bruscos e sacudidos, uma agitação febril e convulsiva que se choca com a calma e a doçura dos bons espíritos. Aqui é a reação fluídica demonstrada entre um espírito bom, equilibrado, de um espírito ainda em desequilíbrio. 20º, os espíritos imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicação de que dispõem para dar pérfidos conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Os que podem desmascarar suas imposturas são, sobretudo, o objeto de sua repreensão. Os homens fracos são seu alvo para os induzir ao mal. Empregando sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até sinais materiais de seu poder oculto para melhor convencer, procuram desviá-los da senda da verdade. 21º, o espírito de homens que tiveram na Terra uma preocupação única, material ou moral, se não estão libertos da influência da matéria, estão ainda sob o império das ideias terrestres e carregam consigo uma parte de preconceitos, de predileções e mesmo de manias que tinham neste mundo, o que é fácil de se reconhecer
pela sua linguagem. 22ª. Os conhecimentos com os quais frequentemente certos espíritos se adornam com uma espécie de ostentação não são um sinal de sua superioridade. A inalterável pureza dos sentimentos morais é a esse respeito a verdadeira pedra de toque. 23º. Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É preciso, antes de tudo, saber a quem se dirige, porque os espíritos inferiores, ignorantes eles mesmos, tratam com frivolidade as questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha tido um grande nome na Terra para ter, no mundo espírita, a soberana ciência. Só a virtude pode, em purificando-o, aproximá-lo de Deus e desenvolver seus conhecimentos. 24ª. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo, frequentemente, é fino e picante, mas jamais é trivial. Entre os espíritos gracejadores, que não são grosseiros, a sátira mordaz, frequentemente, é muito oportuna. 25º. Estudando-se com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, se reconhece sua natureza e o grau de confiança que se lhe pode conceder. O bom senso não poderia enganar. 26ª e última da nossa temática. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso primeiro julgar a si mesmo. Infelizmente, há muitas pessoas que tomam sua opinião pessoal por medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo o que contradiga sua maneira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou adotaram, é mal aos seus olhos. A tais pessoas, evidentemente, falta a primeira qualidade para uma justa apreciação: a retidão do julgamento. Mas disso não suspeito. É o defeito sobre o qual mais nos iludimos. E ele encerra esse item dizendo: todas as instruções decorrem da experiência e do ensino dado pelos espíritos. Me perdoem. Nós os completamos com as próprias respostas dadas por eles mesmos sobre os pontos mais importantes. Kardec fecha esse item dizendo que todo o material que a gente está lendo foram dados pelos espíritos. E observe que esse item final, ele diz algo que é importante. Nós precisamos, primeiramente, sabermos julgar a nós mesmos. É como aquela história: o meu time sempre é o melhor, o seu não presta. Então, como eu só gosto do Botafogo, só é bom o Botafogo. Então, eu não julgo retamente porque tem times que só possam estar melhor do que o meu. Então, eu tenho que realmente fazer uma avaliação para que eu faça a avaliação com precisão. Então, eu encerro aqui a minha participação nas leituras para a gente trocar ideias sobre a temática que é super interessante.